Rádio. Bom, estamos começando a gravação aqui do plantão de Biologia A, do cursinho popular Carolina Maria de Jesus. Deixa eu parar a apresentação aqui para aparecer um pouco. Sejam todos bem-vindos. Aí hoje a gente está aqui só com o Matheus, mas como vocês sabem, esse plantão vai ficar gravado para que vocês possam ter acesso depois e tirar as suas dúvidas aí. E não esqueçam de qualquer coisa que não ficar bem esclarecida, é só entrar em contato com a gente aí para tirar as dúvidas, tá? Então, lembrando que a aula 3 foi da semana passada, a gente começando a conversar com vocês um pouco sobre as moléculas orgânicas e inorgânicas, né? E agora, essa semana, vocês tiveram aí já as aulas das biomoléculas, das orgânicas, mas esse plantão é sobre a aula da semana passada, que a gente vai falar das moléculas inorgânicas, né? A água e os sais minerais. Para cada aula, vocês resolvem antes um pré-formulário, que é uma maneira da gente nivelar, entender aí, né, o quanto que vocês estão compreendendo da matéria antes de dar a aula, e depois da aula, vocês, além dos exercícios da apostila, vocês têm os exercícios do questionário, que a gente consegue ter aí uma ideia do quanto que vocês evoluíram entre antes da aula e o depois da aula. E cada aula também, como a gente sempre segue, vocês sabem, é composta por um material teórico, no caso da bio, um material feito por nós mesmos, específico para vocês, que vem com mapa mental, que é uma orientação de estudos bem legal, a gente vai falar um pouco disso aqui, e que é escrito pelos professores de biologia, então é pensado em vocês. Só que na nossa sessão da pasta do aluno, vocês também têm contato, né, se você entrar lá em pasta do aluno, no site do cursinho, você vai conseguir ter acesso às nossas apostilas. É só acessar a pasta do aluno que você vai ver lá uma apostila que a gente tem, que foi produzida pela Unesp e liberada para que a gente pudesse usar, que também tem todo esse conteúdo. Então é bom que você tenha aí várias estratégias de estudo para conseguir entender, né? Não só seguir o material do cursinho, mas ir procurando na internet e na nossa outra apostila também. E a gente também sempre posta um vídeo explicativo que a gente pega na internet, a gente tem bastante material aí, né, de professores de biologia, e a ideia do plantão é tirar dúvidas e de trazer uma explicação um pouco mais antenada do que a gente conhece de vocês aqui e tudo, para explicar tudo certinho. Então, mais gente chegando. Oi, Maria, seja bem-vinda. Então, como que a gente vai funcionar aqui? Tirar a dúvida de vocês, né? Eu nem me apresentei, desculpa. Meu nome é André Pereira da Silva. Eu sou formado em Biologia, me formei em 2012 na Universidade Federal de São Carlos, mas lá no campus de São Carlos, né? Não estudei aqui na Lagoa do Cine. Eu fiz mestrado em Ecologia, né? Terminei em 2015, também lá em São Carlos. E agora, né, participo do cursinho aí desde a sua fundação, sou coordenador institucional, participo da biologia e da comissão pedagógica e já trabalho com cursinhos populares aí desde 2008. Então é isso, nós já temos aí duas pessoas, além da Lari e do Luigi, o Matheus e a Maria. Eu queria já começar perguntando para vocês, se vocês têm alguma dúvida específica, o que vocês sentiram do conteúdo, o que não ficou muito bem explicado, né? Como é que vocês sentiram aí essa aula 3? Fiquem à vontade, pessoal, vocês podem falar a hora que vocês quiserem, lembrem só de deixar o microfone desativado quando vocês não quiserem falar. Mas não se preocupe em me interromper, não. Ativa o microfone e fala, André, quero tirar uma dúvida. Que aí eu já estou aqui disponível para vocês. E aí, senhor Matheus e dona Maria, digam aí o que vocês acham. Cri, cri, cri. Eu tô bem de boa, só acompanhando e vou ficar quietinho durante a aula inteira. Não tem problema, Matheus. Não quietinho a aula inteira, né? Conforme a gente for dando as explicações, aí caso surja alguma dúvida, alguma coisa, é só falar. E Maria Luísa, se você tiver alguma dúvida e tiver com vergonha de falar, só escrever aqui no chat ao lado, que o Luigi e a Lari podem passar aí para mim. Alguma dúvida, Maria Luísa? Não tenho nenhuma dúvida, não. Obrigada. Tá, então eu preparei uma apresentação aqui para vocês. Eu já vou colocar aqui. Espera aí que alguma coisa está acontecendo. Tá. Teve um erro aqui para compartilhar minha tela. Espera aí. Vou compartilhar aqui com vocês
a minha janela. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu certo? Vocês estão vendo aí a janela de composição química dos seres vivos? Sim, tudo certo. E ela tá a tela cheia ou ela tá em apresentação ou tá com o formatinho do PowerPoint lá? Tela cheia. Perfeito, Lari, obrigado. Então, pessoal, nesse momento eu não estou vendo mais vocês, né, porque eu estou olhando aqui os slides. Qualquer dúvida, é só me interromper aí e falar. Então tá, então vamos fazer um resumão e resolver os exercícios aí rapidinho para vocês poderem descansar também nessa segunda-feira não tão fria que nem está fazendo esses últimos dias. Então, a gente entrou na semana passada para falar sobre a composição química dos seres vivos. Né, a aula, especialmente de hoje, é para falar dos componentes inorgânicos, né, que é a água e os sais minerais. Só que antes de começar, eu queria trazer para vocês aqui a importância de vocês participarem de maneira completa dos conteúdos que a gente tem apresentado para vocês, não só na matéria da biologia, mas durante todo o cursinho. Eu peguei aqui só 2 questões para mostrar para vocês a evolução entre as respostas dadas no pré-formulário e as respostas dadas no questionário. Então, por exemplo, a primeira pergunta do pré-formulário, que é igual ao do questionário, é: de acordo com seus conhecimentos, quais funções abaixo são relacionadas às moléculas de água nos seres vivos? Vocês percebam que a única resposta errada nesse contexto era nenhuma das opções acima, que ambos, no pré-formulário e questionário, ninguém assinalou. Mas veja como foi diferente. No pré-formulário, ninguém marcou a opção de facilitar reações químicas. Já no questionário, todos marcaram facilitar reações químicas, porque todos perceberam a importância, né, era um conhecimento que não era adquirido pelos alunos, e a partir desse momento da aula se tornou adquirido. Tá? E vocês percebam também aí que manter a temperatura corporal foi um dos conhecimentos que também aumentou. Seguindo aqui, a gente tem essa outra pergunta que segue aquela, né, de acordo com seus conhecimentos. Dê exemplos para as opções que você selecionou na pergunta acima, que era essa daqui, de quais funções são relacionadas à molécula de água. Então, você percebe que no pré-formulário e no questionário, a mudança é que as respostas são mais complexas. Né? Então, você vê aqui que as pessoas sabem mais e colocam mais elementos nas suas respostas a partir do momento que elas estudaram a matéria e tiveram acesso a todo o material. É importante lembrar, pessoal, que a construção do conhecimento que o cursinho acredita, ela passa do conhecimento que vocês já possuem. Né? O cursinho acredita que ninguém é sem conhecimento. Muitas vezes, tudo que a gente precisa, e na biologia isso é muito marcante, tudo que a gente precisa é dar um nome para o que você já sabe, é explicar uma coisa que você já sabe. Às vezes a gente só não sabe o nome técnico, só não sabe uma explicação, mas a gente sabe como as coisas funcionam normalmente. Por isso a importância do pré-formulário e questionário, porque junto o que vocês sabem, com o que vocês agregam, para formar um entendimento novo, tá? E o entendimento novo é dado aqui no questionário. Lembrando também que, infelizmente, a gente só teve 2 participações no pré-questionário, no pré-formulário, e 4 participações no questionário, tá? Então, precisa motivar os amigos aí a participarem mais. Você não participou, Matheus. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a passar rapidinho sobre as questões da bioquímica, ou seja, da composição química dos seres vivos, né? Bio significa vida, química, então, é a composição química dos seres vivos. Então, nós temos dois principais grupos de moléculas que formam seres vivos. As inorgânicas, compostas aí, como vocês podem ver, pela água e pelos sais minerais, que é o que a gente vai ver hoje, e as substâncias orgânicas, né, que são moléculas complexas, maiores, formadas por glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Essa é a aula que vocês tiveram conteúdo teórico, vídeo, pré-questionário e questionário no Drive e no Classroom, tá? Aí na semana que vem a gente faz uma live sobre essa. Então, substâncias orgânicas, basicamente, o que vocês precisam saber e o que vocês já devem ter, e o que vocês vão ver quando estudarem a aula de hoje, é que elas são formadas por essas moléculas aqui, por esses átomos aqui. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Isso é uma das características das substâncias orgânicas, né? Formada aí, peraí que entrou mais alguém, Tati. Oi, Tati, seja bem-vinda. Então, essa é uma característica das substâncias orgânicas. Aqui, para vocês decorarem, CHOMPS, tá? É um jeito que todo mundo usa para decorar. Mas, quando vocês forem estudar as moléculas orgânicas, vocês vão ver direitinho como funciona. Aqui, por exemplo, é uma molécula orgânica. Olha como ela é grande e complexa.
veja a quantidade de carbonos que que as moléculas orgânicas possuem, tá? Então, quando vocês estudarem a matéria que foi colocada hoje no Classroom e no Drive, vocês vão ver que o carbono é uma das principais moléculas, um dos principais átomos, desculpa, que formam aí os seres vivos, porque ele tem a capacidade de fazer 4 ligações. Aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Então, o carbono sempre faz 4 ligações. Isso é uma informação química importante para que a vida exista, né? A gente não conhece vida que não seja baseada em carbono. Mas isso é a aula de moléculas orgânicas que vocês vão ver. Pessoal, bora falar um pouco agora aqui da aula de hoje, que é sobre água e sais minerais, que são as moléculas inorgânicas que compõem os seres vivos. Então, aqui vocês podem ver, pessoal, que a água ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ah, isso todo mundo sabe, né? Isso é fácil, você já tem isso na mente de vocês, é bem tranquilo. Só que, olha, por que a molécula de água é desenhada assim, com os átomos de hidrogênio um pouco para cima do átomo de oxigênio? Esse desenho, pessoal, não é por acaso. Esse desenho é feito assim, de maneira química, para representar algo muito importante, uma característica muito importante da molécula de água, que é a polaridade, tá? Então, aqui um outro desenho que é utilizado para mostrar a molécula de oxigênio, que é muito maior, e 2 moléculas de hidrogênio, que parece 2 orelhinhas. Se você virar de ponta cabeça esse desenho, parece 2 orelhinhas. Elas têm esse formato por quê? Porque na molécula de água, o oxigênio possui, aqui, uma carga negativa. Olha o negativo aqui. E as moléculas e os átomos de hidrogênio possuem cargas positivas, certo? Essas cargas são próprias dos átomos. E elas existem por causa da ligação que eles fazem entre eles na molécula de água. Então, por quê? Como aqui tem uma carga positiva e aqui tem uma carga positiva e uma carga negativa aqui, eles se afastam nesse sentido, tá? Eles ficam distantes um do outro. Por isso que forma esse formatinho aqui. A molécula de água, por ter cargas positivas e negativas, ela é chamada de polar. Então, vamos pensar, por exemplo, numa pilha. A pilha tem um polo positivo e tem um polo negativo. É a mesma aqui. Esse é um polo positivo e esse é um polo negativo. A polaridade da água é muito importante. Deixa eu ver se tem outro aqui. A polaridade da água é muito importante. Por quê? Porque, como vocês sabem, positivo se liga com negativo e negativo se liga com positivo. Iguais se repelem, então mais de mais fogem um do outro, é isso que vocês veem, por exemplo, num ímã, e cargas negativas também se repelem quando a gente fala aí de funções químicas. Então, a polaridade da água é muito importante, a gente vai entender como que isso funciona. Então, vamos lá, a gente chama a água, e na nossa apostila vocês até conseguem ver esse termo aqui, de solvente universal. É um termo meio complicado, que a gente tem meio que parado de usar, porque a água, vocês sabem, né, não dissolve óleo, por exemplo. Agora vamos entender por que a água não dissolve óleo, né? O que acontece para a água não dissolver óleo? Por quê? Porque, por exemplo, aqui vocês têm as moléculas de água, ó, oxigênio, hidrogênio. Oi. Lari? Creu. Você pode voltar um pouquinho porque deu uma travada quando você... Quando eu falei do quê? O seu travou também agora. Lari? Quando você começou a falar, essa parte de solvente universal travou. Tá. Então, beleza. Solvente universal é um termo que a gente usa para água ainda hoje. Obrigado, Lari. Mas não é um termo muito correto. Porque a água não dissolve tudo, né? Vocês sabem que se misturar em casa água com óleo, um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo, né? O óleo fica em cima e a água fica embaixo, né? O que acontece que faz com que a água dissolva uns elementos e não dissolva outros? Isso daqui vocês vão ver até com mais detalhes na matéria de química. Mas vamos olhar aqui, ó, por exemplo. Essa daqui é uma molécula verde e amarela, que não importa o nome, tá? É só representando uma molécula que a gente colocou na água. Tudo que a gente coloca dentro da água, a gente chama de soluto, tá? Porque a água é um solvente. Então, vamos lá. Aqui é a molécula. Essa é uma molécula que vocês veem aqui que ela tem cargas positivas e negativas. Então, todas as partes verdes dessa molécula são negativas e as amarelas são positivas. A água está aqui, ó. Vermelhinho é o oxigênio, branco são os hidrogênios. Então, como vocês lembram,
o oxigênio tem uma carga negativa e os hidrogênios têm cargas positivas. Vamos ver. Toda vez, vamos supor aqui, ó, que uma carga positiva de uma molécula é exposta, ela aproxima o oxigênio, que são essas vermelhas. Estão vendo aqui? Então, o oxigênio se liga a todas as partes positivas das outras moléculas e fica ligado, porque positivo gosta de negativo. Os diferentes se atraem nesse sentido, tá? E a mesma coisa acontece aqui, ó. Toda vez que uma parte negativa de uma molécula fica exposta, os hidrogênios da água se aproximam. Então, quando o hidrogênio da água e o oxigênio da água se ligam às partes negativas e positivas de uma molécula, então a gente diz que essa molécula, esse soluto, fica dissolvido pela água. Então, o que a gente chama de dissolver é a ligação entre as partes positivas e negativas da água com as partes positivas e negativas da outra molécula. Então, se a água é polar, porque ela tem partes negativas e positivas, e ela só se junta a moléculas como essa daqui, que tem partes positivas e negativas, significa que essa molécula também é polar. Então, é isso. Polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. Então, por isso que a água não dissolve o óleo, porque o óleo e as gorduras não possuem carga. Elas são moléculas que não têm carga positiva nem negativa aparecendo. Isso daí vocês vão ver na aula de hoje, que foi postada lá, e na explicação do vídeo, de todo o material, que as moléculas de gordura são moléculas sem carga, tá bom? Então, como elas não têm carga positiva nem negativa, a molécula de água não se junta, tá? Então, a molécula de água só vai dissolver moléculas polares. Então, tudo que você jogar na água e você viu que dissolveu, então você fala, isso daí é polar. Se não dissolveu, você diz, isso daí é apolar. Então, a gente chama de hidrofílico. Vamos lá. Fílico significa filia, que significa gostar. Então, hidrofílico é quem gosta de água. Então, toda molécula que gosta de água é polar, tá? E hidrofóbico é que tem medo de água. Então, toda molécula que não dissolve em água é apolar. Então, a gordura é hidrofóbico e os açúcares, por exemplo, são hidrofílicos, né? Se você misturar aí açúcar num copo de água, você vai ver que ele dissolve. Então, por exemplo, isso aqui é muito importante vocês entenderem as funções da água nos organismos, tá? As questões químicas que envolvem a água. E aí, toda essa questão de ligação entre negativo e positivo, que a molécula de água tem, faz com que aconteça ligações de hidrogênio. Então, essas ligações aqui, pessoal, por exemplo, da molécula de água com essa molécula aqui, que não tem nome, são realizadas por ligações de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio é quando um polo positivo de uma molécula se junta a um polo negativo de outra molécula. Por isso que a gente fala que a água é importante para transportar substâncias, porque ela se liga a todas as substâncias polares. E praticamente, pessoal, todas as substâncias que estão no nosso corpo se apresentam de forma polar. Então, a água se liga a essas substâncias e consegue transportar todas elas. Espera aí que chegou o João. Ô, João, o Matheus acabou de falar que estava com saudade de você. Dá um oi para ele aí. Vamos seguir? Depois o João dá o oi. E por que a gente fala que a molécula de água ela pode ter a função aí de catalisar? Então, o que é catalisar? É facilitar. Então, por exemplo, se você tem uma molécula que precisa reagir com outra, e elas precisam, para reagir, a primeira coisa que elas precisam fazer é se encontrar. Só que molécula não tem perna, não tem braço, não tem pelo, não rola, não faz nada dessas coisas. As moléculas se movem no meio da água. Então, como a água se liga à grande maioria das moléculas por ligações de hidrogênio, ela facilita o encontro de moléculas, tá? Por isso que a água é um catalisador. Uma outra questão importante é que a água faz ligações de hidrogênio com ela mesma. Então, isso cria uma tensão superficial, que faz com que seja um ambiente muito mais coeso. Isso daqui vocês vão ver a importância disso no transporte de seiva de plantas, quando vocês forem ter fisiologia vegetal lá em biologia B, tá? Mas já aí, ó, saber que a água, a tensão superficial, significa as ligações de hidrogênio que a molécula de água faz com outras moléculas de água, que é basicamente o que faz com que o inseto consiga andar sobre a água, tá? Ele faz pontes de hidrogênio
com as moléculas de água, vocês estão vendo aqui embaixo, que estão em tensão superficial, e ele não afunda. Agora, se você for andar na água, você afunda, porque você não faz as ligações de hidrogênio. Uma outra característica muito importante das moléculas de água é uma característica física que a gente chama de calor específico, tá? Isso aí vocês vão ver em física e em química depois. O que é calor específico? A determinação. É a quantidade de calor necessário para levar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Então, basicamente, pessoal, é quanto calor você tem que dar para uma substância para ela aumentar em 1 grau. Para 1 grama dessa substância aumentar em 1 grau. O calor específico varia de 0 a 1. O calor específico da água, ó, é um dos mais altos. Isso significa que ela precisa de muita energia para mudar a sua temperatura. Então isso é muito importante, porque como vocês sabem, as nossas proteínas, o nosso corpo, ele não pode mudar de temperatura para funcionar. Por isso que você tem sempre que estar com 36,5 de temperatura, mais que isso é febre, um pouco mais que isso é febre, um pouco menos que isso é hipotermia, e é a água que garante que a temperatura do seu corpo não mude, porque precisa dar muita energia para a água para ela mudar a temperatura. Então, é importante o calor específico para a manutenção da temperatura corporal, que a gente falou. E aqui, lembrando, ó, vocês podem ver aqui, tem o oceano e a areia. Ó, o calor específico da água, que desconfigurou o negócio aqui, é 1. E o calor específico da areia, como vocês podem ver, é 0,2. É muito mais baixo, 8 vezes mais baixo que o da água. Por isso que quando você vai na praia de dia, a água está fria e a areia está quente. Porque a areia ela precisa receber pouco calor para esquentar. O sol bate na areia, ela esquenta. Por quê? Porque o calor específico dela é baixo. Agora, o sol bate na água, ela demora muito para esquentar. Então, se você for entrar no mar à noite, ele costuma estar mais quente do que de dia. Porque é o tempo que ele demora para esquentar depois de ter recebido calor o dia inteiro. Não é porque o pessoal fez xixi na água o dia inteiro. É porque ele recebeu o calor o dia inteiro. Já a areia, não. A areia, a partir do momento que para de esquentar, a areia também esfria, porque ela também perde calor muito rápido por ter um calor específico baixo. Então imagina, se o nosso corpo fosse feito de areia, além de não ter as outras características de ponte de hidrogênio, tensão superficial, polaridade, todas essas coisas, a gente esquentaria e esfriaria muito rápido. É impossível manter qualquer reação bioquímica desse jeito. E vocês podem ver que a água participa também de reações. Aqui você tem, por exemplo, não vamos nem se preocupar aqui com os nomes, mas ó, esse álcool propanol, sob 170 graus Celsius e na presença de ácido sulfúrico, ele vira esse alceno e água, tá vendo? Ó, a água saiu do álcool propanol aqui, virando outra molécula. Então essa é uma reação de desidratação. Desidratar significa perder uma molécula de água. A molécula de água estava aqui. Hidratação é o contrário. Se você tem uma molécula de eteno, coloque ela em meio ácido com água, ela vira etanol, tá? Ou seja, ela ganhou uma molécula de água. Então, ela foi hidratada. É uma reação de hidratação. Na fotossíntese, por exemplo, quando vocês forem estudar bioenergética, que vai ser comigo em biologia A, comigo, não lembro mais quem aí, vocês vão ver que quando você junta moléculas de água, mais esse daqui, que é um carregador de hidrogênio, de prótons, sob a presença de luz e clorofila, você quebra a molécula de água, tá vendo? Você tinha 4, você tornou a ter 2. Os hidrogênios da água vêm aqui para essa molécula e você libera O2. Então, o oxigênio que as plantas liberam durante a fotossíntese é o oxigênio proveniente da quebra da água. Então, vocês podem ver aí todas as funções importantes da água que explicam por que a água é o que a gente tem maior quantidade no nosso corpo, né? Cerca de 70% do nosso corpo é água. Todas essas funções são as funções que garantem as reações químicas que acontecem dentro de nós, seja pela manutenção de temperatura, seja por manter a ligação através de ligações de hidrogênio com outras moléculas, com as moléculas polares, seja pelo calor específico. A água é uma molécula muito estável que se liga a muitas outras moléculas e por isso é a única molécula capaz do que a gente entende de definição de vida hoje para garantir que os seres vivos consigam, né, fazer as suas funções bioquímicas e, obviamente, existir. Aqui no final, a equipe da biologia passa para vocês um exemplo de um mapa mental. Isso aqui, pessoal, é uma modalidade de estudo que faz com que vocês possam organizar
o pensamento e ver se vocês entenderam tudo. É importante lembrar, pessoal, que mapa mental não é um negócio estático. Cada um pode fazer o seu mapa mental. Ele pode estar errado e pode estar certo? Pode, você pode colocar uma informação errada lá. Mas o mapa mental tem que ter a tua cara, tá bom? Então aqui, por exemplo, esse é um exemplo de mapa mental. Qual que é a ideia? Você tem que ter a capacidade de ir explicando tudo isso. Então você fala, o que é a água? A água é a substância mais abundante dos seres vivos. Por quê? Ó, aqui tem a descrição do porquê. Não é à toa que a gente, não é à toa que a gente é formado 70% de água, tá? Então você vai, ela é essencial para que ocorra a reação química. Mas quais são as reações químicas? De hidratação, desidratação, ela pode participar das reações químicas, né? Ela pode, da hidrólise aqui, no caso da fotossíntese, ela pode, como solvente universal, aproximar as moléculas. Você pode colocar muito mais informação, muito menos informação no seu mapa mental. É decisão sua. Tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre água? Lembrando que parece corrido, mas é porque, teoricamente, vocês já estudaram isso, né? E é a matéria da semana passada. Dá um retorno aí, João, Larissa, Matheus, Maria Luísa, todos me ouvindo direitinho? Deu para pegar tudo? Sim, aqui foi tranquilo. Tá certo, então. Então vamos nesses últimos nossos 10 minutinhos falar um pouco de sais minerais, que é muito mais simples. Valeu, João! Vamos voltar aqui à apresentação. Para a gente dar continuidade. Peraí. A janela. Opa! Então vamos lá, revisão. Pronto, revisado tudo já. Agora vamos falar um pouquinho aqui com vocês de sais minerais. Pessoal, esse aqui é um desenho bonitinho que eu peguei na internet, que também é um exemplo de mapa mental. Olha como as pessoas podem fazer de jeito diferente. Então faz o seu, faz a sua arte, faz uns mapas mentais em folhas sulfites e pendura na parede do seu quarto. Eu fazia isso quando eu estudava para o vestibular, lá na época dos dinossauros. Colocava, meu quarto era cheio de mapa mental, que era a maneira de eu acordar, dormir sempre vendo as informações e poder sempre, quando eu estava estudando, nossa, não lembro a função do sal mineral cobre. Aí eu olho lá no meu mapa mental e eu tenho lá a formação da hemoglobina. Eu consigo achar facinho para as coisas que ele funciona, para que ele serve, e tudo isso. Então, tenham estratégias de estudo, busquem, né? O estudo é de cada um, não existe método de estudo que serve para todo mundo, cada um tem o seu. Então, vamos lá. Um conceito rapidinho, lembrando que esses slides já estão no Classroom e no Google Drive, assim que o vídeo ficar pronto, eu já coloco lá também para vocês. Então, os sais minerais, eles podem ser de forma insolúvel ou de íons, né? O que são íons? São moléculas carregadas. Então, o íon, pessoal, é uma molécula ou um átomo que tem aí uma parte positiva ou uma carga positiva ou uma carga negativa, tá? A água é um íon? Não, a água não é um íon, tá? Na verdade, íons não são moléculas, desculpa. Íons são átomos, moléculas carregadas não são íons. Íons são átomos que são carregados positivos ou positivo ou negativamente aí por perderem ou ganharem elétrons, tá? Isso vocês vão ver direitinho em química. Então, como a gente está falando na aula aqui, ó, são componentes inorgânicos da matéria viva. Pessoal, todo componente inorgânico é componente que não é produzido por ser vivo. Ah, mas os seres vivos produzem água? Produzem em algumas reações químicas de hidratação, uma ou de desidratação, no caso, uma ou outra, mas é muito pouco. Não é considerado aí uma produção de água que a gente usa para viver. São mais acidentes bioquímicos aí, tá? Então você tem os macrominerais, que você precisa comer bastante, e os microminerais, que você precisa comer pouquinho, tá? Vamos seguir. Então aqui a gente tem, pessoal, uma listinha que vocês precisam estar sempre olhando de sais minerais. Então você tem aqui os sais, quais são? São só esses, tá? Uma galera perguntou lá por que o cobre não é. E o cobre não é porque o cobre não é, tá? O cobre não tem nenhuma serventia aí pra gente, inclusive se a gente comer cobre, dá intoxicação, né? A gente sabe aí de rios contaminados com cobre e tudo, não faz parte dos sais minerais aí para a existência dos seres vivos. As funções e os alimentos, da onde isso vem. E aí você pode pensar,
Poxa, André, eu tenho que decorar tudo isso? Não, cara pálida, você não tem que decorar tudo isso. Você tem que ter isso à mão para quando você precisar olhar e conferir, mas o que você precisa fazer é responder exercício de vestibular, tá? Não são todos os sais minerais que estão sempre pedidos. Por exemplo, flúor dificilmente aparece, mas isso aqui você sabe, porque todo mundo já fez bocejo com flúor, sabe que é bom para os dentes, tá? Mas você precisa resolver exercício de vestibular porque você vai se acostumar com como as coisas caem no vestibular, tá? Então não é para ficar batendo na cabeça e cálcio, forma ossos e dentes, atua no funcionamento dos músculos. Até porque, pessoal, quando você for ter aula, por exemplo, de fisiologia do sistema nervoso, você vai rever o cálcio atuando lá nos nervos. Você vai rever o cálcio na aula de coagulação de sangue. Você só precisa saber que ele é um sal mineral, que ele é importante e de onde ele vem. Ó, os principais alimentos. Precisa decorar os alimentos? Não, pessoal. Vocês vão resolver exercício de vestibular, estudar muito, fazer muito exercício para entender como cai. Isso vai fazer com que a sua cabeça, né, traga muito mais. Se você resolveu um exercício que falava do cálcio, errou, volta para estudar e volta a resolver exercícios, tá? Então, olha que estranho. Eu comentei com vocês que são substâncias inorgânicas, logo não são substâncias produzidas pelos seres vivos. Mas onde você consome o cálcio, por exemplo? Em hortaliças como brócolis e espinafre. Uai, mas as plantas não são seres vivos? Laticínio vem da onde? Não vem dos organismos que produzem leite aí, os mamíferos? Então, se eles não são substâncias produzidas pelos seres vivos, por que que para obter a gente precisa comer seres vivos? Então, isso aqui é muito importante que vocês saibam, pessoal. Você só pegou o cálcio do brócolis porque o brócolis pegou o cálcio da terra, tá? Então, você comeu e adquiriu cálcio ou fósforo aqui através do peixe, tudo isso daqui você adquiriu através de um ser vivo. Mas você não vai comer a pedra, você vai comer o brócolis que comeu a pedra. Então, isso daqui é uma descrição muito clara e simples aí do que a gente chama de cadeia T alimentar, tá bom? Só que colocando aqui coisas inorgânicas no meio, que não é o que acontece com cadeia T alimentar. Então, ó, beleza, você comeu do brócolis porque o brócolis pegou da terra, de alguma pedra, sabe, de alguma coisa aí do ciclo desses elementos, tá? Então, esses aqui são sais minerais. Alguns importantes para vocês, por exemplo, o magnésio. O magnésio é importante porque ele aparece na formação da clorofila. Então, ó, essa é uma molécula de clorofila, que bonita e complexa, clorofila A e B, que são os dois principais tipos de clorofila. No meio dessa molécula tem um magnésio. Então, se a planta não comer magnésio, ela não vai conseguir produzir a clorofila. Aqui um outro exemplo são as hemácias, que são aquelas células vermelhinhas do sangue. Olha, as hemácias são feitas por 4 cadeias de proteínas. Vocês vão entender o que é proteína na aula de biomoléculas que a gente está dando agora. E cada cadeia dessa de proteína tem, ó, esse disquinho aqui, ó, chama grupo M. E cada grupo M tem uma molécula de ferro. Ó, então aqui, ó, é um grupo M nesse lado. E aqui o ferro. Então, se você não comer ferro, o que acontece? Você não produz hemoglobina. E para que serve a hemoglobina? Ela carrega oxigênio pelo seu corpo. Por isso que uma pessoa que não consome ferro fica anêmica, porque ela não produz hemoglobina, logo ela não consegue transportar oxigênio pelo corpo, e se ela não transporta oxigênio, ela fica fraquinha e fica anêmica. Tá? Por isso que cozinhar em panela de ferro, por exemplo, é um negócio que já faz com que a gente adquira ferro. Tá? Mas comer os alimentos para o que tem ferro também é bastante importante. Se tiverem alguma dúvida, aí, oi. O João, ele perguntou: nosso sal é enriquecido com iodo, porque era um sal mineral que faltava no organismo do brasileiro. Confere, Andrezão. Confere, Lari. Pessoal, a história do iodo é uma história interessante. Por quê? Porque o iodo, ele é basicamente presente em peixes e frutos do mar. Brasileiro não é um povo que come muito peixes e frutos do mar. Né? Japonês, por exemplo, come muito. A gente não come. Então, e o iodo, ele faz parte de hormônios da tireoide. Então, os hormônios que controlam aí o seu crescimento, né? Quem já teve hipertireoidismo, hipotireoidismo sabe, é falta ou excesso de iodo aí. Então, o iodo é um hormônio importante para a tireoide. Se a gente não come peixe e fruto do mar, como que a gente vai adquirir iodo? Foi aí que o governo, né, na época, né, pensou
e fez esse planejamento aqui, ó. Por isso que todo sal de cozinha que você consome, ele é iodado. O sal não tem iodo naturalmente. A gente coloca iodo no sal porque o brasileiro não come peixe, nem fruto do mar, mas come sal. Então, já que a gente não vai comer sal, não vai comer iodo no peixe e no fruto do mar, se coloca o sal, o iodo no sal, para a gente poder comer, tá? Então, o João estava certíssimo aí, obrigado por me lembrar. O iodo é muito importante também, e essa questão que o João apresentou aí costuma aparecer no vestibular, tá bom, pessoal? Seguindo, por exemplo, aqui, pessoal, o sódio e o potássio. Quando vocês forem ter aula de fisiologia do sistema nervoso, vocês vão ver a atuação deles. O sódio, como ele tem uma carga positiva e o potássio uma carga negativa, quando eles trocam, então é carga, pessoal, como se fosse uma bateria, uma pilha mesmo. Quando eles trocam de lugar, eles geram uma diferença de potencial, que é como se fosse uma carga elétrica, como se fosse não, é uma carga elétrica que dá um impulso nervoso. E é só por causa disso que você consegue pensar, andar, respirar, fazer tudo que você faz, porque qualquer movimento nosso e qualquer funcionamento do nosso sistema nervoso se dá com base nisso daqui, que vocês vão ver em fisiologia do sistema nervoso. Mas é importante já saber, ó, aqui, ó, o sódio e o potássio, tá? Muito importantes para isso. O coração também. Seu coração não bate, pum, 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 o tempo inteiro aí, para você ficar vivo? O seu coração bate porque ele tem um canal na membrana plasmática dele, que é um canal de cálcio. Não é que o canal é feito de cálcio, o canal é uma proteína, mas ela abre para o cálcio entrar e ela abre para o cálcio sair. Então, a entrada e a saída de cálcio, como é uma molécula carregada, tá vendo? Ó, cálcio 2+, tem duas cargas positivas aqui porque perdeu 2 elétrons. Então, como o cálcio é carregado, ele gera também um choque elétrico na célula do coração, que é o que faz com que o seu coração bata e abra aí os seus, como é que chama? Os ventrículos. Tem aqui só para vocês saberem, viu? Isso aqui tudo a gente vai ver mais para frente, mas vejam como que na biologia os conhecimentos são ligados. Essas aulas mais fáceis precisam ser estudadas com bastante atenção, porque depois o conhecimento mais complexo vai te cobrar tudo isso. Então, aqui o resumo que tem na apostilinha de vocês. Aqui na regulação do pH, pessoal, pH é a quantidade de hidrogênio que tem nas células, né? Mas como hidrogênio é uma molécula carregada, né, e as moléculas carregadas se repelem ou se atraem, então os sais minerais também controlam a quantidade de hidrogênio na célula. Regulação osmótica, vocês vão ver aí na aula de osmose, tá? Que também tem a ver aí com a carga, que é muito importante. E aqui, ativação de enzimas, que é quando eles se ligam, né, os sais minerais se ligam a enzimas para fazer com que as enzimas funcionem e participam aí dos esqueletos. Mas aqui a gente trouxe para vocês muito mais as questões relacionadas, mais importantes e que mais caem em vestibular. Já passei 3 minutos, mas vou resolver os exercícios para ficar salvo aqui. Pessoal, alguma dúvida? Não. Matheusão, entendeu tudo mesmo? Entender uma palavra muito forte. Eu estou compreendendo. Tá compreendendo? Exatamente, pessoal. Estudar com o professor é mais fácil, porque a gente vai dando a letra para vocês. Você vai saber se você entendeu ou não quando você for estudar sozinho. Então, estudar sozinho é o mais importante que vocês têm que fazer. O João botou aí claro como a água, além de agradecer, João, queria lembrar que essa também é uma questão muito importante. A água, ela tem essa característica de ser sem cor, sem gosto e sem odor, tá? Isso daí é a característica da água pura. Então, a água, ela tem sais dissolvidos, tá? E esses sais dissolvidos é o que dão para a água cor, odor, características que fogem. Quer dizer que a água é ruim? Não. A água potável precisa de sais, né, para a gente existir aí, porque água pura desidrata. Isso daí vocês viram ou vão ver em osmose. Então, para terminar aqui, a gente dá uma verificada nos nossos exercícios. Vou voltar para a apresentação. Você fez exercícios, Matheus?
Revisão. Ó, já revimos tudo. Aqui outro mapa mental, só para mostrar para vocês, tá? Façam mapas mentais, mas procurem outras modalidades. Todo mundo me ouvindo? Posso falar dos exercícios rapidinho? Manda. Então vamos lá. Os professores de biologia já colocaram lá explicações, a resolução dos exercícios. Então não vou me ater a isso, a não ser que vocês tivessem alguma dúvida aqui, não tivessem entendido a explicação que os professores colocaram, que a gente colocou lá para vocês. Então a gente fez aí uns exercícios de fixação, tá? Que é para vocês, né, ver se fixou os principais componentes da aula, que são esses. Qualquer dúvida, pessoal, passando, eu não estudei a aula de semana passada ainda, vou estudar, não tem problema dar uma atrasadinha, né? Não pode atrasar muito, né? Se estudar, surgir dúvida, pergunta, tá? Você não tem problema nenhum de você perguntar de aulas que já foram, de plantões que já foram, tá? Manda no WhatsApp e manda os nossos formulários de dúvida lá. Então, esses daqui estão bem explicadinhos, qualquer dúvida vocês, é só gritar. Então, vamos para os exercícios que só tem a resolução lá e não tem muita explicação. Só para a gente passar por eles rapidinho, que são os exercícios de vestibular, que são os exercícios mais importantes para vocês treinarem aí pro Enem. Então, vamos lá, o primeiro exercício da Unifesp. Um ser humano adulto tem de 40% a 60% de sua massa corpórea contida por água. A gente é uma melancia gigante com ansiedade. A maior parte dessa água encontra-se localizada onde? No meio intracelular, no líquido linfático, nas secretações glandulares intestinais, na saliva e no plasma sanguíneo. Tá, muito doida essa questão, né? Tem várias coisas envolvidas aí, mas, né, vocês precisariam de mais conhecimentos, porque ainda não tiveram um sistema linfático, nem o sistema das glândulas, nem nada, nem alimentar, nem sanguíneo para saber tudo. Mas a resposta é alternativa A no meio intracelular. Por quê? Porque o seu corpo é basicamente formado por células, e essas células estão, né, banhadas em água aí, em praticamente toda a parte do seu corpo. Alguns componentes celulares, né, alguns tecidos mais e menos, né, como o osso, que tem bem pouca água, mas músculos são muito hidratados, o seu cérebro é uma esponjona, né, o seu sangue é formado por água, e o sangue é um tecido. Então, é um meio intracelular, tá? Então, dentro das suas células tem muita água e você é formado por trilhões de células, tá? Então, por isso que ali tem mais água do que em qualquer outro lugar. Seguindo, sabemos que diversos íons, que são átomos carregados, atuam em nosso corpo, desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, né? Então, a gente citou o cálcio lá e é por isso que é importante resolver exercícios de vestibular. Então, aí, doideira. O cálcio A atua na formação de ossos e dentes. Parece verdade. Vamos ver o resto aí. B, está presente na composição de hormônios da tireoide. Não, pessoal, esse daí é o iodo, tá? Atua na digestão. O que atua na digestão não é o cálcio, né? Você tem aí uma maré alcalina que não é formada pelo cálcio, né? Mas é um carboneto aí que envolve cálcio também, mas não é o íon. Então, olha como é que você precisa ter um conhecimento completo de biologia para resolver as questões. Tem que estudar. D, é um componente extremamente importante das hemácias. Não, das hemácias é o ferro. Então, ele faz parte da bomba de cálcio e potássio. Não, porque a bomba é de sódio e potássio, e as bombas são feitas de proteína, tá? A bomba, ela tem esse nome porque, a bomba de sódio e potássio tem esse nome porque ela bombeia sódio e potássio, mas ela não é feita de sódio e potássio, nem a bomba de cálcio é feita de cálcio, tá? São feitas de proteína. Então, alternativa correta, alternativa A, atua na formação de ossos e dentes, tá? 3. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por... Então, pigmento, pessoal, é porque ela tem cor, tá? O que significa ter cor? Significa que absorve praticamente todos os comprimentos de onda e só reflete um. Então, a gente vê o sangue vermelho porque a célula da hemoglobina, que é a proteína, ela não absorve a cor vermelha. Então, por isso que a gente chama de pigmento, tá? Que nem a clorofila, por exemplo, que tem a cor verde porque não absorve o comprimento de onda verde. Isso vocês vão ver mais para frente também. Então, a gente falou lá, então se fica com baixa hemoglobina, a gente não consegue transportar oxigênio. Quem que está lá no meio da molécula de hemoglobina, no grupo M, ajudando a formar esse pigmento? É o cloro? Não. É o cálcio? Não. O magnésio? Não. O iodo? Não. É o ferro, tá?
Então, lembrar sempre que a biologia faz questões que são questões que tentam buscar entendimentos mais complexos das coisas. Então, se você fizer muito exercício, você vai ver que eles vão preferir muito mais falar do ferro, porque o ferro envolve a hemoglobina, do que falar do flúor, por exemplo, que, né, só ajuda nos dentes aí. Tem muito mais coisa para associar com o ferro. Quarta, e acho que a penúltima, e vocês já viram a resposta, 2 sais minerais extremamente importantes são o sódio e o potássio, que atuam no funcionamento das células nervosas, permitiram que haja a apoptose. Não, apoptose é morte celular, tá, gente? Morte celular programada, tá? Vocês vão ver isso mais para frente. A fagocitose, se já tiveram aula de transporte celular, vocês sabem que fagocitose não tem nada a ver com sódio e potássio. Vamos pular C. D. A segregação de substâncias das glândulas exócrinas. Não, pessoal, isso daí é uma exocitose. Vocês também já tiveram, ou ainda vão ter, mas já está por aí a aula de transporte. Não tem nada a ver. A produção de ATP e respiração celular. Nada a ver, né? Aí é o magnésio só por causa da clorofila. A resposta certa é a resposta C, né, que aí é juntar o conhecimento de sal mineral com o conhecimento de fisiologia do sistema nervoso, que foi aquele slide dos neurônios que eu mostrei para vocês, tá? Dos neurônios, não, isso, dos neurônios. Que o sódio e o potássio mudam de lugar e criam uma carga dentro da célula, ela dá um choque. Tem choques acontecendo dentro de você nesse exato momento. Principalmente porque o seu cérebro está funcionando muito. Vamos lá, 5. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas abaixo. Então vamos lá. Quem que participa da composição da hemoglobina? Vê, pessoal, eles sempre trazem as mesmas coisas. Quem que participa da formação da hemoglobina? Você não precisa decorar. Você já resolveu 10 exercícios que falam da composição da hemoglobina com ferro. Você já sabe que é o ferro. Fazer exercício é a melhor maneira de estudar, principalmente porque você está se preparando para uma prova, tá? Então tem que pegar essa prova aí e deschavar. Vamos lá, quem que fortalece os dentes? Ah, eu não sei, tá bom, então pula para a próxima. Quem que forma a clorofila? Você já viu falar sobre a clorofila várias vezes. É o magnésio. E aí você sabe que quem sobrou flúor não aparece quase nunca. Mas não precisava, você já ia saber da hemoglobina e da clorofila porque aparece sempre. E aí só ia sobrar o do flúor. E você já deve ter escovado, bocejado aí e já comprado pasta de dente com flúor, você sabe que o flúor é importante para os dentes. Pessoal, é isso. Saudade de encontrá-los presencialmente, né? O João é fera mesmo. A ideia do plantão é essa, de passar rapidinho mesmo. Essa pandemia, né, por mais que seja desesperador tudo que a gente esteja vivendo e que a gente espera que a gente saia o máximo ileso de tudo isso, mas vai ser muito difícil, é uma grande oportunidade para que vocês também aprendam a estudar em casa, tá? Porque mesmo com aula presencial, estudar em casa é o item mais importante. Na escola, a gente aprende que só ir para a escola já dá. Por quê? Porque a gente, só de não faltar, já é aprovado, basicamente. Aqui você precisa modular aí o que você entende por estudo. Estudar em casa é o mais importante do que as aulas. Não ter aula presencial é péssimo, né? Porque o contato, professor-aluno, aluno-professor, engrandece muito tudo. Mas é importante a gente aprender a estudar em casa. Então, espero que quando a gente se encontre presencialmente depois, que a gente possa associar esse crescimento de estudo em casa com o que a gente tem de formação aí para dar aulas presenciais. Então, aí, alguém quer dizer alguma coisa? Eu estou apresentando ainda? Cadê? Eu achei que vocês estavam me vendo falando. E aí, alguém quer dizer alguma coisa? Os professores de bio aí querem fazer alguma complementação? Matheus, Tati, tem alguma dúvida? Tô com saudade do lanche do Gobi. Né, Tati? Muita, morrendo. Não vejo a hora. Já quero comer 4. Só de raiva. Eu preciso. Tô desistindo da minha vida. Já vou fazer educação física só de raiva. Não é fácil. Oh, meu Deus. A gente sabe que não é fácil, pessoal. Qualquer dificuldade de estudo, manda pra gente também, viu? Que a gente pode tentar dar uma dica, né? E ver com vocês aí como funciona. E falem com seus amigos. Eu sei que vocês dois falam bastante lá no grupo, da galera que não participa, mas mandam uns privados também. Tipo, por que você não tá participando, velho? É muito interessante, sei lá. Só se eu pegar pela garganta e enforcar, Léo. Do tanto que eu falo.
É uma hipótese, né? Com certeza. Ô, Creu, mas sobre a aula foi muito boa, parabéns. Ah, nem precisa dar Obrigado. parabéns, né? Você é um puta professor. Obrigado, eu vou dormir, já vou dormir mais quentinho agora. E o João continua em silêncio, né, João? João Ele tá é paz tocando e espírito violão. falando. Continua aqui, Matheus? Não ouvi, desculpa. Continua num silêncio eterno. Ai, que isso. Tava só ouvindo. Nossa, Creu, muito bom ouvir sua aula. Tava terminando aqui umas coisas da IC, aí fui Que ouvindo, chique. me inspirou. Ô, João, Obrigado. no começo da aula, o Matheus falou que tava com saudade de você e queria que você mandasse um beijo pra ele. Manda um beijo pro Matheus. Poxa, eu também tô com saudade de você, Matheus. Mas você vai ver que quando tudo isso passar, a gente vai se reencontrar e vai ser uma maravilha. Um beijo, um abraço pra você, pra Tati também. Vamos comer lanche do Gob junto. Bora. Nossa Senhora. E amanhã tem plantão meu, hein? Aê. E ajuda a Amanhã, chamar o pessoal aí, porque amanhã vírus e bactéria. Não é protozoário? Ah, não, é vírus e bactéria mesmo. é vírus e bactéria. É aula de coronavírus e bactéria. Então. Vai chover questão sobre coronavírus, né, pessoal? Então vamos focar bastante de entender como funciona esse indivíduo maléfico. E não cai porra nenhuma. Só que ele tá comendo um pão de mel agora, viu? Mas ele entrega em Buri. Pessoal, Estamos entregando em Buri, pão de mel, só encomendar. Só no delivery. Vai, Matheus, encomende 10 e chega em casa. Tá louca? Perdeu a noção? Entregas amanhã. pessoal, eu vou interromper a gravação aqui, a gente pode conversar 2 minutinhos. Então era isso, pessoal aí, vocês que vão assistir o vídeo gravado, não esqueçam de tirar suas dúvidas, não se esqueçam aí de se proteger, né, durante essa época de coronavírus, evitar aglomeração, contatos próximos e manter as orientações de higiene, e a gente vai passar por essa. Obrigadão, até a próxima. Fica em casa.